Bom, boa noite, pessoal. Eu sou o Marcos, o Caio e o Vinícius. A gente vai falar um pouco sobre serviços ancilares, tá? Passa aí. Então, primeiramente, o que é o serviço ancilar, né? É uma prestação de serviço realizada por agente da transmissão, regulamentado pela ANEEL e sob análise de estudos elétricos realizados pelo INS, tá? O contrato que é responsável pelo serviço ancilar se chama CPSA, que é Contrato de Prestação de Serviço Ancilar, que confia ao agente envolvido uma remuneração adicional aos serviços. Mas que tipo de serviços são esses? São três tipos de serviço. São unidades geradoras que fazem convertem de gerador para compensador síncrono auxiliando o sistema no suporte de reativo. Controle secundário de frequência, que é um despacho programado pelo ONS, é visto na área de programação, em que são despachadas usinas geralmente térmicas para garantir maior segurança para o sistema caso venha a ter alguma falta nas usinas que normalmente já vêm programadas ou que têm maior disponibilidade de geração. E o autorrestabelecimento integral, que são usinas que têm a capacidade de partir suas unidades geradoras por conta própria, sem depender de fonte externa, de linhas de distribuição, etc. Pode passar. Bom, então a remuneração desse serviço é feita pela TSA, que é a Tarifa de Serviços Ancilares, quando formalmente solicitado pelo ONS, através, como eu comentei, uma análise técnica que demonstra a necessidade de utilização daquele serviço ancilar para garantir ou maior segurança, confiabilidade e recursos para otimização da operação do sistema. Tá? Aqui eu coloquei duas figuras. A primeira é referente à usina de Marimbondo. Essa usina ela tem capacidade integral de restabelecimento. E do lado embarcação, ela consegue converter suas 4 unidades geradoras para compensador síncrono. Então, ela opera quando despachada como gerador e quando há necessidade do sistema de ter a unidade como compensador síncrono para dar suporte de reativo, ela é convertida e as máquinas operam como síncrono. Tá bom? Pode passar. Bom, então, vou falar um pouco mais sobre o suporte de reativo, né, das unidades geradoras como síncrono. Essas são todas as características, mas eu vou frisar em três especificamente. A primeira, que fala que esse suporte é caracterizado pelo TSA, né, a Tarifa de Serviços Ancilares, quando esta operação tiver originado por solicitação formal do ONS, como eu comentei. As unidades em operação como síncrono, elas devem operar preferencialmente no modo de controle de conjunto de tensão, independente de estar caracterizada como serviço ancilar e remunerado pela TSA, como eu já comentei anteriormente. E também, a gente tem que sempre que, na operação do tempo real, operar com essas unidades com uma faixa que ela possa excursionar entre o valor máximo e o seu valor mínimo, geralmente o meio. Por quê? Porque isso faz com que a máquina consiga ter uma boa resposta em caso de oscilações do sistema. Se você tiver uma perda de uma linha de transmissão direto na carga, isso vai ter uma diminuição da tensão dos terminais, e aí a máquina vai conseguir responder isso positivamente, injetando reativo no sistema. De outra forma, se você tiver alguma perda de carga, alguma oscilação no sistema que tem uma elevação de tensão, se você tiver uma folga, a máquina consegue responder diretamente absorvendo o reativo do sistema e reduzindo a tensão do mesmo. Pode passar. Então, aí são os critérios, né, para determinação das máquinas como compensador síncrono. Eu vou frisar aqui também alguns deles, como as máquinas que são escolhidas são as que têm maior capacidade, MVA, que possui uma comutação automática, né, de compensador síncrono para gerador, quando dá ocorrência de subfrequência, e restrições ambientais, aquelas que não causam restrições ambientais. Por quê? Essas manobras de conversão e reversão de máquina causam nas usinas um acúmulo de peixe na tomada d'água das máquinas. E esse acúmulo de peixe pode vir trazer a mortandade de peixe, o que é controlado por órgãos ambientais, então isso é uma coisa que se evita nesse tipo de operação. Pode passar. Agora eu vou falar sobre o controle secundário de frequência, né? Que, como eu comentei, são a modalidade de despacho de geração de prestação de serviço ancilar com um despacho complementar para a manutenção de reserva operativa.
você tem lá o despacho diário e algumas usinas são colocadas como reserva operativa, de forma que você consiga garantir o suprimento de energia do sistema, independente de ter algumas outras falhas recorrentes ao longo do dia, né, já que é uma programação diária. Aí, então, eu coloquei duas figuras para ilustrar. Uma é a usina de Termorio, que é uma usina da Petrobras que fica no Rio de Janeiro, conectada ali na Reduc, Caxias, e a UTE Nova Piratininga, que fica lá em São Paulo, também da Petrobras. Pode passar. E o autorrestabelecimento integral, como eu comentei, né, capacidade das usinas de partir suas unidades geradoras não tendo tensão proveniente da rede, e ele dar partida às unidades, sincroniza o mínimo das geradoras, energiza os equipamentos da rede adjacente, assimila variações bruscas de carga e controle de tensão e frequência, e ter um índice de disponibilidade superior a 80%. Pode passar. Aqui eu coloquei 3 figuras para ilustrar. Essas 3 usinas são aqui do Sudeste e elas 3 têm capacidade integral de restabelecimento. Usina de Ilha Solteira, que fica em São Paulo, usina de Luiz Carlos Barreto, que fica em Minas Gerais, e usina de Porto Primavera, que também fica em São Paulo. Pode passar. Eu vou passar a palavra agora aí para o Vinícius. Na verdade, essa parte é minha. Então, eu sou o Caio, eu sou um integrante aí do grupo, vou dar continuidade ao trabalho. Eu vou dar uma ênfase sobre o estudo e a implementação dos serviços citados, começando pelo suporte de reativo. O ONS faz uma análise para saber se precisa implementar os dispositivos que possibilitem a operação como compensadores síncronos de geradores novos ou já em operação. Os aspectos são esses listados, eu vou falar um pouco sobre alguns deles. Sobre geradores e elementos de transmissão, é considerado suporte de reativo que já estão em uso e estão disponíveis, e o controle de tensão em condição normal, em condição normal e em saída repentina. Outro aspecto é o controle de outro, outro aspecto é o controle de alta excitação e também o controle das excursões de frequência, que é por meio do aumento da inércia do sistema. E por último, que achei importante destacar, é a otimização do despacho da usina com aumento da produtividade das unidades geradoras, a não limitação da geração da potência ativa e fazer frente à restrição da natureza, né, do meio ambiente. Além do suporte reativo, também vou falar um pouco do controle secundário. Pode passar, Vinícius, por favor. É, o controle secundário também tem a ONS. A ONS também realizou um estudo para controle que define a necessidade de implementar dispositivos para a participação do controle secundário de frequência nas usinas novas ou já em operação. Os aspectos são considerados também são esses abaixo. Você considera a localização geoelétrica, uma vez que as novas usinas não devem estar localizadas em extremidades de sistemas radiais ou em regiões com restrições no sistema de transmissão. Também é levado em conta a existência e a distância entre as unidades participantes, entre outras unidades participantes, para que não haja problemas decorrentes com concentração de reserva numa mesma área elétrica, tais como flutuações de potência e seguidas de flutuações de tensão, que até o grupo anterior deu uma comentada aí. E o último ponto é que, se forem unidades térmicas, tem que levar em conta também o custo da operação, que é um pouco mais caro, né, quando se trata de unidades térmicas. Eu vou passar a palavra aí para o Vinícius para ele dar continuidade ao nosso trabalho. Vou abrir o microfone aqui, minha câmera. Bom, pessoal, vou continuar aqui falando o assunto aí. O que ocorre? Assim como ocorreu aí nos estudos aí referente ao suporte reativo e ao controle secundário de frequência, também a ONS, ela realiza, né, estudos, né, e uma análise técnica aí para ver a viabilidade ou não, né, a necessidade ou não, né, desse auto-reestabelecimento integral.
Então, de forma bem parecida com o que ocorre aí nos outros dois casos, né? Sendo que aqui, o que acontece? Aqui são levados, basicamente, né, são levados em consideração dois aspectos, né? Um deles é a de natureza estratégica, né? O que isso aí se refere? Por exemplo, em uma área em que ainda não há um sistema de auto-reestabelecimento integral, é levado, né, em consideração ali, né, a sua viabilidade, né? E, né, como essa área ela ainda não possui isso, é bem possível que ela esteja precisando, né, desse sistema, né? Então, assim, é meio que urgente, né, no caso ali, a sua necessidade. Agora, também pode ocorrer em áreas em que já tenham uma usina, né, que presta, né, esse serviço, né, de auto-restabelecimento. Nesses locais, pode ser, sim, estudada e verificada a possibilidade de colocar uma segunda usina, sendo que, nesse caso, ela vai servir como alternativa para a continuidade e agilidade do serviço de restabelecimento do sistema, né, quando for o caso aí de uma queda. E o outro aspecto que tem que ser levado também, né, em estudo, né, seria com relação às restrições que esse serviço ele vai causar, né, aos equipamentos ali em si, né, para poder propiciar, né, essa recomposição do sistema. Aí, como conclusão aí do assunto, né, então, só retomando aí basicamente, né, o serviço ancilar, né, ele trata aí de uma prestação de serviço, né, realizada aí pelos órgãos de transmissão, né, sobre a fiscalização, né, da ANEEL, né, e estudos da ONS com o fim, né, de dar à ANEEL suporte de reativo, né, para o sistema, né, no caso, né, para que se mantenha, né, uma tensão ali constante, né, em todo o sistema. Um controle secundário de frequência, né, como já foi abrangido, né, para que essa frequência aí se mantenha mais próximo possível, né, 60 Hz, né, e também o auto-reestabelecimento integral, né, e são aí os três sistemas, quer dizer, as três prestações de serviços, né, que abrangem aí o serviço ancilar. E assim como foi dito aí por mim e pelo Caio, para que esse serviço aí seja executado, né, é preciso que sejam realizados aí estudos, né, por parte, né, do INS, né, a fim de estudar a viabilidade e, né, e ver também se ao contratar, né, esse serviço, se vai haver, né, um retorno satisfatório, né, se vai realmente compensar aí. Aqui estão as fontes, né, da nossa pesquisa. E é isso, pessoal.